Ainda falando sobre os distúrbios vasculares intestinais, nós temos uma doença que ela é muito comum, né, as hemorroidas. Antes de entender as hemorroidas, a gente precisa entender como que funciona fisiologicamente a vascularização da região anal e retal. Então, nessa região, nós possuímos os plexos anais e perianais, né, que são os plexos hemorroidais submucosos. Então, na região da submucosa do intestino, da região do reto e do ânus, existem esses plexos anais hemorroidais que são vasos sanguíneos. Quando ocorre, por algum motivo, a dilatação desses vasos perianais e anais, então nós vamos ter que esses vasos eles vão entrar, vão dilatar e vão entrar, vão ficar entre aspas, atrapalhando a luz da região retal e anal. Por que eles dilatam, então? Normalmente por constipação e esforço. E o que isso faz acontecer? Que faz, que tipos de situações que geram esforços ou para esses vasos dilatarem? Então, muitas vezes o paciente ele é constipado. Então, quando ele vai defecar, ele faz muito esforço, aumenta muito a pressão na região anal e, consequentemente, vai dilatar esses vasos. Outra situação que pode acontecer é quando a gente tem um aumento de volume de sangue. E isso acontece muito na gestação. Então, as gestantes é comum que apresentem hemorroidas durante o período gestacional, porque elas têm uma quantidade muito grande de sangue associada a uma pressão abdominal por causa do feto, e aí pode fazer com que os vasos hemorroidais eles dilatem, e muitas vezes eles ficam até expostos na região externa do ânus, ok? Isso pode causar dor, processo muito doloroso, pacientes relatam dor, em alguns casos apresentam hematoquesia. Caso vocês não lembram o que é hematoquesia, é a presença de sangue fresco nas fezes, associado a processos inflamatórios, né? Tudo isso gera uma inflamação e muitas vezes essa região anal ela pode infeccionar. Então nas fezes, além do sangue, pode aparecer estrias de muco, pode aparecer pus, pode ficar com mau odor na região anal. E como que a gente maneja um paciente com hemorroidas? Precisa de alguma maneira evitar que ele faça grandes esforços ao defecar. Então, é interessante que ele ingira grandes quantidades de água, né, uma quantidade relativa de acordo com o peso dele, que ele ingira boas quantidades de aveia, para as fezes não ficarem endurecidas. Ele tem que ter fezes amolecidas, porque ele não pode fazer esforço ao defecar. Na sequência, nós temos as doenças absortivas. De maneira geral, as doenças absortivas elas podem se confundir entre elas. Por quê? Porque a maioria delas faz diarreia, mas elas também podem fazer constipação, podem causar flatulência, podem causar dores abdominais, perda de peso, o paciente pode ficar anêmico, apresentar sangramentos, principalmente nas fezes, diminuição da massa óssea, entre outros, que agora a gente vai mais ou menos discutir as especificações de cada uma das doenças intestinais. A gente começa com a doença celíaca. Essa doença ela é caracterizada por intolerância ao glúten. O glúten ela é uma proteína encontrada principalmente nas farinhas de trigo. E essa proteína ela é composta por outras proteínas, como a gliadina e a glutenina, que elas se associam e formam o glúten. E epítopos dessa proteína, né, eles se ligam ali na região da mucosa e eles induzem a liberação de interleucinas. Se vocês não lembram, interleucinas são mediadores inflamatórios. Então esses epítopos, de maneira anormal, eles se ligam nas células da mucosa do intestino e isso vai fazer com que essas células da mucosa do intestino liberem para a corrente sanguínea essas interleucinas, e essas interleucinas elas vão chamar ali para a região da mucosa intestinal linfócitos do tipo
CD8, linfócitos T do tipo CD8, que são aqueles citotóxicos, né? Eles causam lesões no tecido. Então, nós vamos ter um infiltrado de linfócitos na mucosa do intestino. Esses linfócitos vão agredir essas células do intestino, né? Vão agredir os enterócitos. Esses enterócitos lesados favorecem a penetração de mais epítopos de glúten, né? Então, isso vai amplificar a lesão. Tá? Então, vai ser uma bola de neve. Então, como é que a gente teria a mucosa intestinal normal, né? Ela tem essas vilosidades, que são esses dedos para cima, e esses dedinhos eles fazem com que aconteça um aumento da área de contato do intestino para favorecer a absorção de nutrientes. Quando nós temos um processo inflamatório, nós temos um aumento da presença de linfócitos T nessa região aqui de mucosa, nessa região amarelinha aqui, lesionando esse epitélio, que é essa região mais avermelhada, mais rosa. Com o tempo, nós vamos ter uma atrofia das vilosidades. Então, esses dedos que a gente enxerga aqui, eles vão ficar assim, tá? Eles vão ficar atrofiados. Então, o epitélio cilíndrico, né, na região de mucosa do intestino, nós temos epitélio cilíndrico. O que é a característica do epitélio cilíndrico? As células, elas são cilíndricas, elas são altas, ok? Então, aqui nós temos, nessa região aqui de mucosa, um monte de células cilíndricas, tá? E além disso, essas células cilíndricas, elas possuem essas microvilosidades, ok? Então, cada um desses dedinhos aqui, dessas vilosidades, ele é completamente revestido por células do tipo cilíndricas, e essas células cilíndricas, elas apresentam microvilosidades. Quando uma pessoa tem doença celíaca, essas vilosidades, elas se achatam e as células que revestem elas também ficam achatadas. O epitélio passa a ser cúbico, tá? E essas microvilosidades que a gente chama de borda em escova, elas também deixam de existir. Tá? Então, o paciente com doença celíaca ele tem atrofia de vilosidades, o epitélio que era cilíndrico passa a ser cúbico e ele não tem mais as microvilosidades, ele não tem a borda em escova, ele perde essa borda em escova e ele fica carequinha, tá? E isso diminui a área de contato. Então, um paciente com doença celíaca, ele tem uma menor área de contato de maneira geral, e aí ele tem uma diminuição da absorção de nutrientes de maneira geral. Além disso, como nós temos alteração do tipo de epitélio, alteração de vilosidades, isso apresenta um risco muito grande para neoplasias de intestino, principalmente do tipo linfoma. Então, pacientes com doença celíaca não tratada, eles apresentam chance maior de desenvolvimento de linfoma. Como que a gente trata um paciente com doença celíaca? Manejo alimentar. Ele não pode ingerir glúten, né? Então, o que vocês enxergam aqui? Ó? As vilosidades intestinais, o epitélio cilíndrico, né? E quando o paciente tem doença celíaca, o que a gente começa a observar? Que as vilosidades elas estão atrofiadas. Olha só, uma vilosidade ela está baixinha. Ela deveria ser alta, como se fosse um dedinho para cima da mucosa, né? Um dedo mais comprido, elas são baixinhas. Então isso aqui diminui a área absortiva, tá? Sem contar que a gente consegue enxergar um monte de infiltrado inflamatório aqui na região mais inferior, na região de mucosa do intestino. O paciente apresenta o quê? Diarreia e esteatorreia, né? Esteatorreia, se vocês lembram, é a
perda de gordura nas fezes em grande quantidade, né? Que as fezes ficam amolecidas, ficam diarreicas. Por que isso? Porque o paciente tem um epitélio intestinal atrofiado, então ele não vai absorver nutrientes. Então, se ele não absorve nutrientes, ele apresenta diarreia e esteatorreia. Ele está eliminando vitaminas, está eliminando sais minerais nas fezes, está eliminando ácidos graxos, né? Lipídios, que ele não deveria eliminar nessas quantidades, ele deveria absorver isso. E isso caracteriza a síndrome da má absorção. Com o tempo, o paciente celíaco ele começa a apresentar desnutrição por não absorver nutrientes, palidez, distensão abdominal, retardo no crescimento, se for uma criança, irritação, o paciente fica irritado porque ele é subnutrido, então falta nutrientes. E aí ele começa, o sistema nervoso, como uma maneira compensatória, apresenta irritação, o paciente pode apresentar vômitos e anorexia, constipação também, anemia por falta de absorção de nutrientes e vitaminas, e também osteoporose. Outra que nós temos, então, é a deficiência da lactase. A lactase, ela é uma enzima que ela é capaz de quebrar a ligação da lactose, né? A lactose é um disacarídeo composto por uma molécula de glicose e uma de galactose, e a lactase é a enzima que quebra essa ligação e favorece a absorção desses dois monossacarídeos, né? Quando nós não temos a lactase, a gente não faz essa quebra e aí a lactose ela fica fermentando no intestino, ok? Ela pode ser uma alteração congênita, o paciente já nasce com isso, né? Tem uma predisposição genética, ou ela pode ser adquirida, o paciente adulto, após algum processo de infecção viral, alguma doença bacteriana intestinal, ele para de apresentar a lactase, né? Para de produzir a lactase, essa enzima, e aí ele começa a apresentar diarreia, empachamento abdominal, que é distensão abdominal, apresenta flatulência, desconforto abdominal. Como que trata? Ou o paciente não ingere conteúdo que apresenta lactose, então leites, produtos lácteos e derivados que tenham lactose, ou ele pode ingerir a lactase que ela já vem em comprimidos, né? Em apresentações de comprimidos, e ele ingere alguns minutos antes de fazer a alimentação contendo produtos lácteos, que seria uma lactase exógena.